Boa noite, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Você vai prosperar, você vai vencer. Deus há de iluminar os teus projetos, os teus sonhos, e a inveja não vai te parar. Nessa noite abençoada, eu vim orar por uma filha. Eu vim orar por um filho que tem muitas promessas de Deus, mas o Senhor também me mostra muita inveja ao redor. O Senhor também me mostra muito levante. Existem promessas da parte de Deus que vão se cumprir na tua vida e o inimigo sabe disso. Por isso, muitas vezes ele usa pessoas para tentar se levantar contra você, para tentar te atrapalhar, para tentar de alguma forma prender os teus passos, te prejudicar. Porém, maior é aquele que te chamou, aleluia. Maior é aquele que está na tua vida. Ergue uma das tuas mãos e declara comigo a proteção de Deus. Declare comigo assim: a proteção de Deus está sobre a minha vida e ninguém impedirá a bênção do Senhor de chegar nas minhas mãos, em nome do Senhor Jesus. Quero falar algo para você como profeta, como homem de Deus. Fica na tua posição. Fica na tua posição e não esqueça que você é uma pessoa escolhida. Não esqueça que você é uma pessoa escolhida por Deus. Porque eu vejo o inimigo levantando pessoas com muita ira. Eu vejo o inimigo levantando pessoas com muita ira contra a sua vida. Porque essas pessoas verão o agir de Deus. Você é uma pessoa diferente, você sabe disso. As pessoas olham para você, elas olham para você e elas sentem que pode confiar em você. Eu estou falando aqui, eu estou arrepiado. Você tem algo diferente na tua vida e esse diferente chama-se a luz de Deus, a luz do Divino Espírito Santo. Aleluia. E isso faz com que essa luz na sua vida faz com que pessoas te amem, mas essa mesma luz também faz com que pessoas te odeiem. Porque eu digo sempre, né? A luz incomoda quem vive nas trevas. Quando eu falo isso, eu dou sempre um exemplo. Imagine, tem uma pessoa no quarto, dormindo, tudo escuro, 3 da manhã. E aí você chega e aperta o interruptor e liga a luz. A pessoa, ela vai ser tomada por aquela luz. Ela estava num breu total, na escuridão, e ela não vai nem conseguir abrir os olhos direito, porque a luz incomoda. Quando a pessoa está na escuridão, verdadeiramente a luz incomoda. Assim não na vida, assim na vida espiritual. Pessoas que estão nas trevas, pessoas que estão, andando em caminhos ruins, que tem inveja no coração, que a vida é querer atrapalhar os outros, não anda e não quer que ninguém ande. Pessoas amarguradas, essas pessoas vivem em trevas e elas não querem que ninguém venha vencer. Elas não querem que ninguém venha prosperar. Elas não querem que ninguém, venha ser feliz. A felicidade incomoda essas pessoas. Mas eu quero dizer para você, como homem de Deus, fica na tua posição. Algumas pessoas irão se levantar contra a tua vida e isso será a maior prova que Deus está para fazer algo muito grande. E quando isso acontecer, lembre-se, eu sou uma filha de Deus, eu sou um filho de Deus. Eu vou ficar na minha posição, eu vou permanecer, eu não vou fazer o que o inimigo quer. O inimigo quer que eu brigue, o inimigo quer, que eu vá procurar tirar pergunta. Eu não vou fazer nada disso, eu vou entregar na mão de Deus. Eu vou entregar na mão de Deus e vou continuar seguindo e fazendo bem, porque eu creio que o Senhor me abençoará, porque eu creio que o Senhor me dará vitória. Amém? Eu quero que você escreva aí abaixo, por favor: Senhor, me cobre com a tua proteção. Aleluia. Escreva aí abaixo: Senhor, me cobre com a tua proteção. Você que está entrando aqui pela primeira vez,
Que o nosso Senhor Jesus te abençoe, te guarde, te proteja, que Ele te livre de todos os males. Eu costumo dizer isso aqui todos os dias. Aqui não é sobre religião, aqui não é sobre placa de igreja, aqui é sobre Deus em primeiro lugar e segundo a sua palavra, que está aberta aqui na minha frente. E se você está aqui, é porque Deus tem um plano, Deus tem um propósito. E a minha direção para você é: deixe Deus te guiar, deixe Deus te abençoar, deixe Deus direcionar seus passos. Eu vou orar por você agora. E se você diz assim: bispo, ore e coloque meu nome na corrente de oração para sempre estar sendo apresentado a Deus. Aqui abaixo, olha aqui abaixo, você verá a palavra inscrever-se. Consegue ver? Então você vai clicar, tá bom? É gratuito, você não paga nada. No exato momento que você clicar na palavra inscrever-se, seu nome completo será escrito ou registrado nesse canal, que é uma corrente de oração, e a partir desse momento, sempre eu estarei orando pela tua vida, tá bom? Tá certo? Clique na palavra inscrever-se. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Gênesis 26, versículo 12. Aqui fala sobre Isaac. Olha o que diz aqui. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Isso aqui é muito forte. O Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas, bois e grande número de empregados, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja, e por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado. Ou seja, a Bíblia diz que em um momento muito difícil, um momento que a terra passou por uma fome muito grande, o planeta passou por uma escassez, uma fome muito grande, e as pessoas estavam de todas as partes viajando para o Egito, para morar no Egito ou para comprar comida no Egito. A Bíblia diz que Isaac também estava se preparando para ir para o Egito. Mas Isaac era um homem de Deus. Isaac era um homem que tinha rotina espiritual. Isaac era um homem que ele era sensível à voz de Deus. E quando ele estava se preparando para ir para o Egito, Deus falou com ele. Nessa noite eu peço ao Senhor que te dê sensibilidade espiritual. Que Deus te dê sensibilidade espiritual. Se você estiver indo em um caminho, em uma direção, se você estiver tomando uma decisão que hoje, no seu presente, você acha que é uma coisa boa, mas lá na frente será queda, representará perda, representará lágrima, representará choro, tribulação, que Deus venha mudar tudo, que Deus venha mudar tudo. Ergue uma das tuas mãos e declare comigo: faz tua obra na minha vida, Espírito Santo, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Aleluia. Isaac estava se preparando para ir, Deus falou para ele: não vá, fica aqui que eu vou te abençoar. Mas lembrando, a terra estava em uma pobreza muito grande, não chovia, então não tinha como plantar. Só que a Bíblia diz que Isaac, ele cavou, porque a chuva, a água não vinha de cima, então Isaac, ele cavou. E quando Isaac cavou, começou a brotar água. Então Isaac, ele pegava aquela água e regava o que ele plantava. E a palavra de Deus vai dizer aqui que ele, naquele mesmo ano, que ano? No ano mais difícil de todos, em um ano de escassez, em um ano de prova, em um ano de muita luta, onde todo mundo estava perdendo, a Bíblia diz que Isaac colheu 100 vezes mais do que ele plantou. E por isso, ele chamou a atenção de muita gente. Muita gente ficou indignada, muita gente ficou com raiva, muita gente se levantou e queriam atrapalhar, e atrapalharam Isaac, porque a Bíblia diz que entulharam os poços dele. Sabe aquele tipo de pessoa que diz assim: se eu não posso ter,
você também não pode. Se eu não tenho, eu não quero que você tenha. Então existem pessoas que são assim, que elas se incomodam. Quantas vezes eu já vi, e eu creio que você também já viu, pessoas que aparecem na internet e aí falam de mim e aí se levantam. Você já viu? E eu olho assim algumas coisas e falo assim, meu Deus, e eu vejo pessoas comentando e falando, e isso é pura inveja. Existem pessoas que se incomodam com o que Deus faz na vida de outras. Existem pessoas que não suportam ver Deus, sabe, abençoar a vida de alguém, levantar alguém, usar alguém. E eu digo para você, existem pessoas que estão aqui agora, uma delas é você, que Deus vai fazer algo muito grande na sua vida. E já se prepare, porque vai haver levantes, haverão pessoas incomodadas. Eu vejo em Deus que você vai prosperar, assim como Isaac prosperou. Eu vejo em Deus que você vai prosperar, que Deus vai te abençoar, que o Senhor vai te dar vitória. Ergue as suas mãos assim, ergue as suas mãos e declare assim comigo, eu creio que Deus abençoará as minhas mãos, em nome do Senhor Jesus. Muita prosperidade virá para as tuas mãos, viu? Muita prosperidade virá para as tuas mãos e Deus ele vai te abençoar, Deus vai te dar vitória. A Bíblia diz que quando Isaac ele viu os poços entulhados por pessoas invejosas, como eu disse, aquele tipo de pessoa que diz, se eu não posso, ele também não pode. Se eu não tenho, ela também não pode ter. Quando Isaac viu os poços entulhados, a Bíblia diz que ele não brigou, ele cavou outros poços, porque Isaac sabia que a bênção não estava no poço, a bênção estava na mão dele, nas mãos dele. E quando ele cava outro poço, brota água de novo. E isso deixou aquelas pessoas, sabe, indignadas, revoltadas, porque onde ele colocava a mão tinha bênção, onde ele colocava a mão tinha prosperidade, onde ele colocava a mão Deus entrava com providência. Assim também será você. Você vai prosperar para a glória de Deus. Escreve aqui abaixo, eu vou prosperar para a glória de Deus. Aleluia. Escreva aí abaixo nos comentários, eu vou prosperar para a glória de Deus. Deus é fiel, o Senhor vai te dar vitória, viu? Nós vamos orar, eu vou pedir agora pela sua vida, eu vou pedir pela sua casa, eu vou pedir pelos teus projetos em oração, eu vou pedir ao Senhor que entre com providência, eu vou pedir ao Senhor que abra os teus caminhos, aleluia. Eu creio que o Senhor vai te abençoar. Eu creio que Deus não te deixará cair como algumas pessoas querem. Eu creio que a mão de Deus está te guiando. A mão de Deus está, sabe, te protegendo, te guardando de todos os males. Amém? Nós vamos orar nessa noite. Eu vou colocar o fundo de oração e nós vamos orar. Vou colocar aqui o fundo de oração. Ó Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, nessa noite abençoada, noite de vitória, noite, meu Deus, de proteção, o Teu Espírito falou ao meu coração, Pai, que eu iria orar por filhos e filhas que o Senhor iria abençoar, que o Senhor iria prosperar. Porém, isso levantaria a fúria, a raiva de algumas pessoas que não são felizes, que não querem ver ninguém também ser feliz, que a vida está estagnada e não querem que ninguém ande também, mas está repreendido, Pai, toda a inveja, está repreendido, Senhor, toda a inveja, todo o levante do inimigo. Assim como o Senhor abençoou, meu Deus, Isaac, que ele plantava e colhia 100 vezes mais, assim também, Pai, será na vida da tua filha, assim também será, Pai, na vida do teu filho. Ela vai prosperar, ele vai prosperar, o Senhor vai abençoar a vida deles, meu Deus. Eu creio que aonde a tua filha colocar as mãos, até aquilo que estava dando errado vai dar certo. O que estava travado vai destravar,
Meu Deus, eu oro nesse momento por todos que têm uma construção, uma reforma, e por causa da inveja, de palavras negativas, contrárias, meu Pai, essa obra, essa reforma parou de andar, as coisas ficaram amarradas. Eu repreendo agora toda a inveja, todo olho grande que lançaram nessa construção, nessa reforma. E a partir de agora o Senhor entra com providência. Pai, eu oro por todos aqueles, meu Pai, por todos os teus filhos e filhas, que, meu Deus, tem tudo para crescer, tem tudo para prosperar, mas é como se houvesse amarras, grilhões, que caiam por terra, meu Deus. Que a mesma bênção que estava sobre a vida de Isaac esteja, meu Pai, sobre a vida dos teus filhos. Em nome do Senhor Jesus. Pai, abençoe também, eu te peço, a todos os ofertantes desse ministério, e que a cada dia eles venham prosperar mais ainda, para que, meu Deus, muitas pessoas sejam ajudadas, tanto espiritualmente como materialmente, meu Pai. Como essa obra ajuda tantas pessoas, multiplica, abençoe a vida, meu Pai, de todos os teus filhos e filhas. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Com muita fé no seu coração, ore assim comigo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. E você diz amém. Diga graças a Deus, glória a Deus, louvado seja Deus. Deus vai te abençoar, vai te prosperar, vai entrar com providência na tua vida. Amém, ovelha querida? Antes de você sair, eu te peço, compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Eu profetizo que cada compartilhamento, uma bênção que você vai estar enviando e uma bênção que volte em dobro para a sua vida. Tá bom? Tá certo? Meia-noite nós voltamos. Ora comigo à meia-noite. Meia-noite é o horário que Deus quebra as grandes amarras, as grandes correntes. Tá bom? Tá certo? Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Que Deus te abençoe. Boa noite. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Nessa noite abençoada, eu quero entregar algo da parte de Deus para você. Esse choro, esse pranto vai gerar colheita na tua vida. Vou repetir. Esse choro, esse pranto, ele vai gerar colheita da parte de Deus. O Senhor falou ao meu coração que nessa noite de sábado eu iria orar por um filho, por uma filha que tem vivido um tempo de lágrima. E quando eu digo tempo de lágrima, não é só quando a lágrima cai, tempo de choro. Tem gente que não chora com as lágrimas, mas o coração está chorando. Mas chora com o coração, chora na alma, diante de algumas lutas, diante de algumas provas. E algumas pessoas têm se perguntado: Senhor, por que o Senhor está permitindo eu passar por essa tribulação, eu derramar tantas lágrimas? Deixa eu falar uma coisa para você. Quando a pessoa está com Deus, quando uma pessoa confia em Deus, ela está apegada com Deus. Deus permite até que ela chore, mas Ele transforma aquelas lágrimas em milagre. Toda lágrima que você derramou, toda lágrima que você tem derramado, você que tem chorado com o coração, Deus vai transformar essas lágrimas em colheita.
Eu pedi uma palavra a Deus minutos antes de entrar aqui e Deus me deu o Salmo 126. Sabe o que diz esse salmo? Ele diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Eu quero te dizer que há um tempo de alegria que chega. Há um tempo de alegria que chega, e esse tempo de alegria fará você esquecer o tempo de lágrima, fará você esquecer o tempo de angústia, fará você esquecer o tempo de humilhação. Você crê, toma posse. A palavra de Deus aqui no Salmo 126 diz mais: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com alegria, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Aleluia. Salmo 126. Eu creio nessa palavra. Eu creio no que Deus está dizendo aqui nessa noite. Eu creio, eu tenho certeza disso. A palavra de Deus, ela diz que aqueles que choram, mas não deixam de acreditar, aqueles que choram, mas não deixam de confiar, aqueles que choram, mas não deixam de buscar a Deus, eles colherão com alegria. Muitas vezes Deus permite a lágrima porque é a lágrima que gera o milagre. Aleluia. Muitas vezes Deus permite a humilhação para a humilhação gerar a lágrima e a lágrima gera o milagre em nossa vida. Eu lembro do que a Bíblia fala sobre Ana. Ana era uma mulher estéril e o maior sonho dela era ser mãe. E a Bíblia diz que Ana, ela vai até a casa do Senhor, ela vai até o altar do Senhor. E Ana estava tão triste, tão abatida, Ana estava, tão amargurada, que ela só chorava. A Bíblia diz que ela vai até o altar de Deus e ela só chora. Ela movimenta os lábios, mas não saía nenhuma palavra, ela só chorava, chorava, chorava. E a Bíblia diz que o profeta estava olhando para ela, e o profeta disse a ela, perguntou o que ela tinha. E ela disse: eu sou mulher amargurada, eu sou mulher amargurada de espírito. Meu espírito está amargurado, meu espírito está abatido. Mas o profeta olhou para ela e disse: vai em paz, e que Deus ouça a tua petição. A Bíblia diz que naquela mesma noite Deus se lembrou de Ana. Aleluia. Naquela mesma noite Deus se lembrou de Ana. E a Bíblia diz que Deus abriu a madre de Ana. Deus se lembrou dela, Deus ouviu a oração dela primeiro. Segundo, Deus se lembrou dela e Deus abriu a madre de Ana. E quando Deus abre a madre de Ana, ela gera e ela tem um filho chamado Samuel. Depois do tempo decorrido, ela nasce um filho chamado Samuel. Ou seja, as lágrimas que ela derramou no altar viraram testemunho, geraram colheita. Essa humilhação que você tem passado, e muitas vezes você não entende até porque Deus permite, porque isso será o seu testemunho, tá? Isso será o seu testemunho, isso será o seu testemunho, porque eu digo sempre que não existe vencedor sem um testemunho para contar. Então Deus vai transformar as suas lágrimas em testemunho. Quero até que você escreva aqui abaixo nos comentários: Deus vai transformar as minhas lágrimas em testemunho. Escreva aí abaixo, por favor. Deus vai transformar as minhas lágrimas em testemunho. Você que
está entrando aqui pela primeira vez nessa noite abençoada de sábado, quero te dar as boas-vindas e dizer que Deus tem um plano, Deus tem um propósito, Deus tem um mover na tua vida. Amém? Vou orar por você nessa noite. E se você diz assim, bispo, ore e continue orando, porque eu estou necessitando muito de oração. Olha o que você irá fazer. Aqui abaixo você verá a palavra inscrever-se. Eu quero que você clique. No exato momento que você clicar, o seu nome será escrito, registrado nesse canal que é uma corrente de oração. E a partir desse momento, sempre que eu entrar aqui para orar, seu nome, sua vida serão apresentados ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Amém? Você crê? Toma posse? Clique na palavra inscrever-se. Eu peço também que você clique no símbolo do gostei. Isso é uma mensagem positiva que você manda para o YouTube. Então ele faz com que outras pessoas conheçam essa grande corrente de oração. Eu quero orar, nós vamos orar o Salmo 126, mas eu estou sentindo no meu coração também de falar algo. Aqui agora, nesse momento, tem uma filha de Deus. Uma filha de Deus. Eu sei que tem muitas mulheres aqui, muitas mulheres, mas quando Deus fala conosco, realmente é conosco, nosso coração confirma, nós sentimos que é para nós. O nosso corpo reage quando Deus fala conosco. Pode estar uma multidão. Se Deus falar com uma pessoa, ela vai sentir que é com ela. E eu quero dizer para uma filha do Senhor, que tem uma promessa na vida sentimental. A promessa existe, mas a luta que tem travado na vida sentimental é muito grande. Aos olhos humanos, esse relacionamento tem tudo para dar errado, porque é muita luta, é muito levante, é muita briga, porque existe muita inveja, porque existe muita seta de inveja nesse relacionamento. E essa filha de Deus está perguntando, está pedindo uma confirmação. E eu quero dizer aqui nessa noite, maior do que a luta, do que a prova, do que o levante, é o propósito que Deus tem na vida de vocês dois. O propósito que Deus tem na vida de vocês dois é muito maior do que a luta, do que o desejo de algumas pessoas invejosas de verem vocês longe um do outro. Confie, creia. Haverá restauração, haverá testemunho. Você crê, você toma posse, aleluia. Esse testemunho será contado, viu? Esse testemunho será contado. Falando em testemunho, eu quero ouvir aqui bênção, né? Testemunhos, como eu digo sempre. Bênçãos chama bênçãos. Assim como problema chama problema, bênção chama bênção. Se você não tem o número do WhatsApp para mandar o seu testemunho, eu vou falar aqui agora o número, você anota, tá bom? Eu sei que por esses dias haverá um grande testemunho, você vai mandar o seu áudio, a minha equipe vai ouvir, vai mandar para mim e eu vou ouvir com todos aqui, tá bom? O número é 71999279594. 71999279594. Manda um áudio falando o seu nome, de onde você está falando e a graça que você recebeu da parte de Deus. Seu testemunho será lindo. Amém? Estou orando com muita fé pela sua vida. Será contado para a glória de Deus. Eu quero ouvir aqui um testemunho. Vamos ouvir aqui. Vou colocar aqui. Se eu não ouvir o seu testemunho ainda, tenha calma que eu vou ouvir, tá? Deixa eu colocar aqui, deixa eu abrir aqui. Pronto, vamos ouvir. Olá, eu me chamo Márcia, sou da cidade de Mandaguaçu, Paraná. Quero contar uma bênção. Conte. Quero contar um testemunho para o meu filho, que da campanha do EFATA de maio, de 19, 20, 21 de Sei, maio, lembro. para abrir as portas de trabalho para ele. Aí você mandou ir para o céu e falar EFATA. Aí eu peguei a carteira de trabalho dele, ergui para o céu
Glória. Deus abençoe você e toda a Deus sua é família. fiel. Qual é o salmo da minha vida, bispo? E eu já lhe disse que te amo hoje. Também te amo, ovelha querida. O Senhor manda te dizer que o teu salmo é o 23, viu? E você que está aqui, eu não entreguei o salmo da sua vida ainda. Você pode sempre, até eu falar, né, até o momento, porque são muitas pessoas que pedem, mas todos os dias e noite eu respondo lá no meu Instagram. Sempre na última postagem você pode escrever lá qual o salmo da minha vida. Eu vou, em um momento, eu vou responder. Todo dia eu respondo muitas pessoas. Eu vou responder você também, tá bom? Vamos ouvir aqui. Deixa eu colocar aqui para ouvir mais uma aqui. Vamos colocar aqui. Glória a Deus, boa noite, meu bispo querido. Sou Cleiton de São Paulo, capital. São Paulo. Hoje, dia 25 de junho de 2025. Hoje eu vivi o de repente de Deus. Que bom. Fui mexer numa conta minha aqui, deu um estralo, mexi. E quando eu mexi tinha um valor que eu não esperava, não sei como ele foi para lá. Deus é Foi fiel. bênção, foi glória do Senhor. Olha, primeiramente agradecer a Deus e depois todos os seus ensinamentos, meu bispo. Muito obrigado por essa rotina espiritual que você passa pra gente todos os dias. Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, meu bispo querido. Que Deus abençoe muito sua vida, sua família. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Também te amo, meu querido. Obrigado pelo carinho, viu? Deus te abençoe. Vamos ouvir aqui o último. Vou colocar aqui o último aqui. Deixa eu colocar aqui, vamos ouvir. Maria de Jesus, sou aqui do interior da cidade de São Pedro do Piauí. Piauí, Estou passando aqui para dar meu testemunho. terra Meu abençoada. bispo, o Senhor falou na oração do dia 27, hoje, pediu para Deus liberar os benefícios, os processos. E quando foi 9 horas, a minha advogada ligou para mim dizendo que o juiz tinha concedido meu benefício. E eu fiquei muito feliz, meu bispo. Glória a Agradeço Deus. primeiramente a Deus, em segundo lugar ao Senhor, Deus é fiel, Deus é bom. por os seus ensinamentos, meu bispo. Porque eu era contra. E toda vez que eu ia na casa de uma colega minha, ela dizia: Jesus, assiste a oração do bispo Leonardo. Eu disse: mas eu não conheço, eu nem sei quem é. Não, eu vou te mandar. E ela foi e me mandou, meu bispo. Mudou minha vida completamente, meu Que bispo. bom, que Eu era bom. contra, viciada em droga. Meu Deus. E tinha minha casinha de taipo caindo por cima de mim. Hoje tenho minha casa construída. Glória a Deus me Deus. abençoou, meu. Acho que isso foi só até aqui. Mas que testemunho, viu? Que testemunho lindo, glória a Deus. Queria ter ouvido o restante do testemunho, só que ela só mandou isso aqui. Muito, muito forte esse testemunho dessa ovelha. Deus te abençoe, ovelha querida. Ela falou uma coisa agora que eu me lembrei de algo que aconteceu esses dias. Eu não falei aqui. Eu saí à noite, depois da oração, foi esses dias agora, eu saí para jantar. E eu estava no restaurante e sempre, né, graças a Deus, onde eu vou, as ovelhas, tem muitas pessoas que me conhecem, que têm um carinho, né, vem falar comigo, me abraça, pede para tirar uma foto. Eu atendo todas as minhas ovelhas. Eu estava no restaurante e às vezes tem restaurantes que eu vou que muita gente me conhece, igual um restaurante que eu fui tomar um café, eu não consegui, o café ficou frio e tinha uma fila assim para falar comigo e o café esfriou e eu não tomei o café. Mas assim, é muito bom receber esse carinho das ovelhas, né? Porque a gente só se fala por aqui. E quando está pessoalmente, que as ovelhas vêm até mim, eu conheço as ovelhas, me contam os testemunhos, isso aumenta mais ainda a minha fé. Mas eu estava esses dias, eu fui jantar no restaurante e aí eu estou jantando e de repente uma atendente, né, uma funcionária veio falar comigo e ela falou assim: bispo, olha como eu estou aqui. Ela fez assim, ó, ela estava tremendo, nervosa. Aí eu olhei para ela e falei assim: o que foi?
ela disse assim, tá vendo aquela mulher ali? Ela apontou, aí eu fiquei assim, meio sem entender, né? Que ela estava nervosa e apontava, vendo aquela mulher ali? Ela perguntou quem era o Senhor. Aí eu falei, ele é um bispo. Ela disse assim, por que tanta gente está indo falar com ele? Tanta gente está indo pedir foto a ele. Você acha isso certo? Aí ela disse assim para mim, que disse assim, eu perguntei a ela, se fosse um cantor, se fosse um artista, podia. Mas porque é um bispo, um homem de Deus, não pode. Não pode porque é um bispo, um homem de Deus. Aí ela disse assim, a senhora sabe que eu estava em depressão. Eu ouvi o testemunho dessa ovelha agora aqui, eu lembrei disso. Aconteceu esses dias agora à noite. Ela disse, eu estava em depressão profunda. E foi as orações daquele homem ali que me tirou da depressão. Então, eu não vejo problema nenhum em as pessoas levantarem e querer tirar uma foto e falar com ele. Só que ela estava muito nervosa. Aí eu falei assim, calma, fique calma. Eu nem sabia que ela era ovelha, porque eu sentei e ela me atendeu, só que ela falou comigo no começo, bispo, tudo bem, mas eu não sabia que ela era ovelha, que ela me assistia todos os dias. Porque tem pessoas que me conhecem, mas não são ovelhas, né? E ela disse, aí eu falei, calma, você está no trabalho, não filha? Ela, não, eu não tenho paciência não, porque ela falou e tal, ela não sabe. Eu falei, não, tenha calma, a senhora está no trabalho, não fale nada, não brigue. Mas assim, ela ficou nervosa porque a outra falou assim, por quê? As pessoas estão indo, isso é certo? As pessoas ir falar com ele, tirar tanta gente assim. Ela falou, porque é um bispo, não pode. Mas se fosse um cantor, um artista, poderia. Então aí eu entendi, né, o carinho dela, porque ela estava vivendo um momento difícil e a oração chegou até ela no momento mais difícil da vida dela, que ela estava vivendo uma depressão. E graças a Deus, Deus tirou ela daquele momento, né? Então assim, eu quero agradecer a todas as ovelhas o carinho que vocês têm por mim quando eu saio na rua. Vocês demonstram, isso é muito importante para mim. É muito, tanto o carinho que vocês demonstram aqui nos áudios que eu ouço, tanto na rua. Então, de coração, ovelha querida, obrigado pelo carinho. Só posso retribuir orando ainda mais pela sua vida e pedindo que Deus te guarde, te proteja, que Deus, Ele te abençoe ainda mais. Amém? Nós vamos orar o Salmo 126 nessa noite. Mas antes, isso aqui é muito importante eu falar, muito importante. Nós estamos para viver agora a campanha de Daniel, né? Dia 1º agora começa. Estou já preparado espiritualmente para entrar aqui todos os dias, orar, buscar Deus. Eu creio que grande será a sua vitória. Só quero falar para as ovelhas terem cuidado. Quando você entrar no YouTube, você vê a oração. Se você vê que eu estou com uma roupa, e de repente aparece eu com outra roupa e você entrou em um canal falso. Infelizmente algumas pessoas estão fazendo isso, né? E você pode perder a campanha, você pode quebrar. Então se você vê que você entrou numa oração, eu estou com uma roupa, daqui a pouco aparece eu com outra roupa, automaticamente você deve sair desse canal e procurar o nosso canal para não perder a oração. E se você quiser, para não ter erro, você não entrar no canal falso, o que é que você pode fazer? Você pode sempre, antes de entrar na oração, ir no meu Instagram. Eu coloco o link, 1 minuto antes de entrar aqui, eu coloco o link lá nos meus stories. Está lá a oração do dia, da noite, meia-noite. Você clica, você vai entrar direto aqui no canal, tá bom? Mandaram uma oração para mim, da meia-noite, que colocaram. E, sabe, parece que é o inimigo. Colocaram vários áudios diferentes, várias vozes. E as ovelhas não estavam entendendo porque a voz do Senhor está assim. Eu estou falando aqui já há alguns dias. Tome cuidado para você não entrar em um canal falso, porque você pode perder a sua campanha, quebrar a sua campanha. Você tem que ouvir cada dia a oração do dia. Então, estou falando aqui para que você não se passe. Tá bom? Tá certo? Nós vamos agora colocar o fundo de oração e nós vamos orar o Salmo 126. Aleluia. Com muita fé no seu coração, declare comigo, repita comigo o Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso
e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Abençoe, Pai, a vida da tua filha, a vida, Pai, do teu filho. Que cada lágrima, prova, humilhação que a tua filha passou, que o teu filho passou, tem passado, que transforme-se em bênção, em testemunho, em vitória. Ergue uma das suas mãos, declare: eu creio, eu tomo posse. Ore assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. E você diz amém. Diga graças a Deus, glória a Deus. Ovelha querida, tome posse, receba a sua vitória, amém. Peço a você que compartilhe essa oração, que cada compartilhamento venha ser uma bênção enviada e uma bênção que volte em dobro para a sua vida. Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Que Deus te abençoe.